Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, no dia 31, nós faremos as páginas 42, 43, 44 e 45 em português. Então, nós lemos um texto na página anterior, tá? E estava falando sobre as questões do trânsito também. E nós estamos aprendendo sobre o texto injuntivo. Que tipo de texto é esse? O texto injuntivo é aquele que busca influenciar o comportamento do leitor. Então, dá dicas para a pessoa realizar aquelas práticas, tá bom? Na 4, qual é a finalidade desse texto? Incentivar a prática de atitudes que podem evitar acidentes, informar o leitor sobre como tornar o mundo mais justo ou descrever as principais leis de trânsito. Ah, vocês vão escolher a opção mais adequada. Qual é o público-alvo deste texto? E tem que justificar essa resposta. Então, vocês vão colocar: o público-alvo deste texto é tananã, pois o texto foi direcionado para as pessoas tomar atitudes que evitem acidentes em trânsito, tá bom? Uma dica. Por que o autor faz perguntas ao longo do texto? Então, nesta daqui, vocês vão refletir e colocar os motivos que vocês acham, por que vocês acham que o autor faz perguntas, tá? Um dos maiores problemas no trânsito são as pessoas que deixam de tomar os cuidados necessários ou os automóveis. Pessoal, os automóveis não têm culpa de nada, né? Quem usa os automóveis é que são responsáveis pelos acidentes, tá bom? O texto fez você refletir sobre as atitudes em relação ao trânsito? Bom, foi um texto feito para isso, né? E o porquê? Então, vamos refletir. Depois, na próxima página, aliás, depois, mais abaixo na página, tem aqui coesão. O que será isso? Releia alguns trechos do texto e analise as palavras destacadas. Siga o semáforo dos carros, só atravesse quando estiver vermelho para eles e nunca siga em frente no amarelo. É arriscado. A palavra destacada evita a repetição da palavra motorista, carros ou pedestres. Se estamos falando sobre siga o semáforo dos carros, só atravesse quando estiver vermelho, estamos falando sobre os pedestres, não é verdade? Já na próxima página, tem aqui. Seja copiloto orientando o motorista na correria, ele pode se esquecer de regras básicas. A palavra destacada se refere a quem? Ao copiloto, ao motorista ou ao carro? Então, este ele foi substituído por outra palavra para que ela não ficasse repetida na frase. Senão, fica uma coisa muito repetitiva, tá? Então, por isso nós trocamos aqui por um pronome. Então, se por azar o trânsito desafogar, os automóveis darão partida e você pode se machucar. Além disso, nas laterais, entre eles quem, pessoal? Os. Fica a dica. A palavra destacada se refere a motos, automóveis ou bicicleta. Leia a frase e veja sobre o que está falando. Depois do que falou, se vem os pronomes, é porque está falando, não repetir, tá? Às vezes acontece durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo, não saia correndo atrás dele. Dele quem? Os pais, as crianças ou o bicho? Depois, são várias as situações de perigos nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las. Evitá-las quem, pessoal? As situações de perigo ou as ruas e avenidas? A própria frase já tem a resposta. Então, é só se atentar a isso. Em um texto coeso é que tem coerência, tá bom?
Alguns pronomes podem se referir a uma palavra que já apareceu no texto, observe. Às vezes acontece de, durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Dele quem? Do bicho. Logo após, veremos o tema pontuação. Parênteses em termos explicativos. Então, como nem todos os motoristas são responsáveis, mesmo que o semáforo esteja liberado para a travessia de pedestres, olhe para todos os lados. Quais são os lados? Direita e esquerda. Então, quando eu falo sobre um assunto, eu coloco parênteses para explicar sobre ele. Os termos em destaque se referem a qual palavra? Pessoal, você está falando dos lados, direita e esquerda, está se referindo aos... B. Esses termos fornecem o quê? Uma explicação ou uma descrição? Na verdade, eu estou explicando quais são os lados. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esses termos do restante da frase? Observando aqui no exemplo, podemos observar que são os parênteses, né? Quais sinais de pontuação também poderiam separar esses termos? Travessão, vírgulas ou ponto e vírgula? As informações acessórias, que em geral explicam uma palavra anterior, ficam separadas, acho que é isso, do restante da frase por vírgulas, parênteses ou travessão. Então, quais sinais de pontuação também poderiam ser usados? Aqui na própria dica está dizendo, tá? Então, no caso, mais de uma opção. Depois aqui, vocês vão reescrever as frases, substituindo os parênteses por travessões. Após se certificar que o sinal está livre, está em parêntese verde, para a travessia, ande na faixa e fecha aspas. Então, onde está o parêntese, vocês vão pôr travessões. Tá bom? Como em transportes públicos, ônibus, metrô, trem, nem sempre há um lugarzinho para sentar. Então, nós vamos trocar o parêntese daqui pelo travessão e vai reescrever a frase. Aqui também temos outro exercício de reescrever frases, mas vai mudar, vamos seguir acrescentando uma informação à palavra em destaque. Ana é motorista, vamos colocar Ana é motorista, pode ser entre parênteses, que ela é cuidadosa, que ela é atenta, tá? Ana é motorista, muito... Aí coloca, entre parênteses, atenta, né? Um exemplo. Os pedestres vivem com falta de segurança nas ruas. Aqui eu posso falar sobre os pedestres, ou posso falar sobre a falta de segurança. Eu vou escolher um trecho da minha frase para falar sobre ele. Se eu falo aqui, os pedestres vivem, os pedestres colocam que andam pelas ruas, calçadas e atravessam faixas, vivem com a falta de segurança nas ruas. Depois, é um exemplo, tá? A sinalização de trânsito é composta por uma série de placas. A sinalização de trânsito, eu posso colocar a sinalização de trânsito, posso pôr entre parênteses, sinais para pedestres e veículos. Tá bom? Um exemplo. Crianças devem sentar no banco de trás do veículo. Aí pode pôr aqui, depois de crianças, pode pôr a idade, crianças até 12 anos, ou crianças, né, menores de 1 metro, tal. Então, pode ser essas dicas também. Minha cidade é segura para pedestres. A minha cidade, qual é a minha cidade? Então, coloca. Meus amigos atravessam na faixa de pedestres. Meus amigos, você pode colocar do meu bairro ou da minha escola, entre parênteses, tá? São todos exemplos que eu estou proporcionando.
Depois, no último exercício, tem que circular o termo explicativo da frase. Então, nós podemos usar ou os parênteses, ou travessão, ou vírgulas, para contar um pouco mais sobre o que estamos falando, sem usar termo repetitivo. Então, minha irmã Joana, filha mais velha, mora em outra cidade. Então, vocês vão trocar a vírgula pelo parênteses. Aliás, não vai fazer isso, vai circular o que está explicando. No caso aí, né, minha irmã Joana, filha mais velha, mora em outra cidade. Rosas, flores belas, são delicadas e suaves. Os meninos, dispostos a dialogar, foram muito elogiados. A criança, amiga da minha filha, tinha dores fortes, ok? Então, pessoal, em português serão essas páginas que trabalharemos no dia 31/8, tá? Teremos aula ao vivo para executar os exercícios, tá bom? Então, até mais tarde e a próxima aula.